Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Eu vou fazer um vídeo especial para minha comunidade, vou deixar aberto aqui no YouTube, espero que vocês aproveitem, tá? Eu quero responder a pergunta de como investir. Isso a gente vai tratar as dinâmicas que a gente tem que pensar e também nos perfis de investidores que a gente quer cobrir, beleza? Eu vou começar aqui com a resposta, eu acho que inicial, que todo mundo tem que se fazer. Qual é o objetivo do investimento, né? Qual é o principal foco dessa carteira? Esse conteúdo aqui ele nasceu porque eu tenho um aluno que ele acabou de fazer a venda de uma propriedade muito grande e ele recebeu um dinheiro aí relevante. E eu quero ajudar ele a pelo menos ter um norte de como pensar nas soluções de como investir esse dinheiro, beleza? Então, o foco aí que eu pensei que uma carteira pode ter, você pode ter um foco na rentabilidade, você pode ter um foco no controle de risco e um foco no esforço empregado, né? Então, o que eu pensaria aqui em termos de rentabilidade? Eu focaria em investir no método do Factor Investing. Por que eu escolheria o Factor Investing para focar na rentabilidade? Porque é uma metodologia que eu sei por que eu estou entrando, fazendo lá a dinâmica de escolher as ações, fazer os filtros. Eu sei por que eu vou me manter naquela estratégia. Eu vou definir lá se eu quero fazer uma estratégia de gerar a carteira de 6 em 6 meses, 12 em 12 meses, 24 em 24 meses, tá? E eu sei por que eu vou sair, que é justamente a renovação da carteira, e aí aquelas ações que elas não permanecem atrativas conforme o método, eu vou excluindo e renovando com outras empresas que realmente têm esse foco. Quando eu penso no controle de risco, eu tenho que pensar aqui no Value Investing, né? Eu vou fazer uma metodologia onde eu vou levar em consideração o potencial de ganho e também a margem de segurança. Lembrando, quando eu determino uma estratégia através do Value Investing, eu preciso entender qual que é o preço justo daquele ativo que eu estou trabalhando e a partir daquilo eu vou entender se há uma margem de segurança relevante para que eu possa me proteger. O que a gente está falando aqui no final das contas? Vamos dizer que eu tenho um ativo que está sendo negociado a R$10 e ele tem líquido de caixa R$5, ou seja, caso aquele ativo que está a R$10 hoje caia 50%, você vai ter só o dinheiro do caixa. Então, o que o ativo cair a partir daquele ponto, você vai ter uma proteção muito grande, porque no final das contas você vai estar comprando a partir disso uma moeda de R$1 por menos de R$1, ou seja, você está assumindo um risco que tem muito pouca probabilidade de dar errado, porque você tem muito valor ali suportando aquela aposta, tá? E aí quando eu falo de esforço empregado, eu vou falar daquela metodologia usada aí pelos investidores, que é a metodologia do investimento passivo, né? Tem muita gente que não se identifica com esse tipo de personagem, mas eu tenho um irmão que ele quer cuidar dos filhos dele, lutar o karatê dele, não quer se preocupar muito com os investimentos e tem como você fazer isso de uma maneira bem inteligente, tá? E você não abre mão de muito retorno para fazer isso. Pelo contrário, você tem como objetivo nas outras estratégias de investimento conseguir ter um retorno maior pelo mesmo risco assumido aí através do investimento passivo, tá? Então, vou escrever aqui possibilidades. Temos possibilidades de fazer Factor Investing através dos fatores Value, Small minus Big. A gente tem como fazer através de rentabilidade. A gente tem como fazer através do low beta. A gente tem como fazer também com o fator investimento. Então a gente tem 1, 2, 3, 4
5 fatores. É isso aí. É o que há de mais moderno atualmente em termos de conhecimento, gente. É o modelo de 5 fatores. Eu vou até escrever aqui em cima. Modelo de 5 fatores de fama e frente, tá? Se você tá boiando no que eu tô falando, eu sugiro que você veja os conteúdos aqui do canal do YouTube, principalmente o segredo do Warren Buffett, tá? Então, quando eu tô falando aqui de value investing, eu tô admitindo que o mercado não é perfeito, tá? A gente está fazendo uma metodologia onde você tem que fazer muita pesquisa bottom-up, ou seja, entender o cerne por dentro daquela empresa, entender a dinâmica competitiva, cultural, tecnológica que está impactando aquele negócio e entender realmente se aquele valor tem uma margem de segurança. Então, a metodologia é entender o valor intrínseco do ativo e achar se tem margem de segurança, tá? Beleza. E o investimento passivo é entender os ETFs que você quer se expor e diversificar o risco sistêmico, tá? Então o Brasil tem um risco sistêmico, os Estados Unidos tem um risco sistêmico. Se eu diversifico nesses dois lugares, eu diminuo aí e vou mais em direção ao risco sistêmico da economia global. Beleza? Então chegamos aqui a essas 3 conclusões dos objetivos da carteira. As constrições, ou seja, limitações que eu posso ter na hora de fazer uma carteira é o seguinte: posso investir em BDR? Para investir em BDR, eu preciso ser investidor qualificado. O que é o investidor qualificado? Investidor qualificado é aquele que declara ter mais de R$1 milhão em ativos financeiros, tá? Se você quiser fazer também uma prova de certificação de agente autônomo, de CNPI, você também ganha o status de investidor qualificado. E o que você ganha com isso? Abre a possibilidade de investir em BDRs, ativos estrangeiros negociados na B3, em BDRs não patrocinados. Por quê? Normalmente, os BDRs patrocinados, as empresas lá fora, elas têm um acordo com a B3, elas têm um escritório aqui no Brasil para responder qualquer tipo de questão. Isso aí é mais no nível 2 e no nível 3. No nível 3 pode até abrir capital, fazer uma emissão de ações aqui no Brasil, tá? A gente está falando de BDRs não patrocinados, que são a maioria no final das contas. Existe atualmente um projeto aí da CVM liberar, flexibilizar o acesso aos BDRs para outros investidores, mas até o momento, no dia 23 de fevereiro que eu faço esse vídeo aí, isso ainda não ocorreu, tá? Então, por que pode ser uma constrição você investir em BDR? Porque se você puder investir em BDR, você abre um leque bem maior de investimentos ativos no estrangeiro, tá? A gente está falando de poder investir em empresas como a Berkshire Hathaway, a Amazon, a Apple, entre outras. Posso investir em derivativos? Derivativos são ativos que derivam de outro ativo. Exemplo são opções da Vale, é um exemplo aí. Isso serve para quê?
te dá flexibilidade de proteger o risco ou alavancar o retorno. Por quê? O que eu posso fazer com a opção? Posso alavancar comprando calls. Posso proteger comprando puts, tá? Para quem não sabe, a call é a opção de compra. Deixa eu até escrever aqui, ó. É a opção que o titular se beneficia da alta. É a opção que o titular se beneficia da queda. Beleza, gente? Então, é simples assim. Quando eu tenho acesso ao mercado de derivativos, eu aumento as possibilidades que eu tenho, tanto de alavancar quanto proteger minha carteira. Se você não tem um perfil agressivo na tua corretora, provavelmente você não vai poder investir em derivativos. Se você não tem conhecimento também, eu sugiro você não brincar com isso, porque pode ser uma coisa bastante perigosa. Se você quer aprofundar o teu conhecimento sobre isso, você pode aprofundar em um dos meus cursos ou fazer perguntas também, que na medida do possível eu vou te ajudar, tá? Pode alavancar a carteira? E aí, gente, a gente pode alavancar a carteira de várias maneiras. Vou botar aqui as maneiras principais. Através da operação de termo. Você pode alavancar a tua carteira através de contratos futuros. E você pode alavancar a tua carteira através de aluguel de ações. O que é o mercado de operação de termo, gente? A corretora empresta dinheiro para você comprar as ações por um custo próximo a 105% do CDI. E a liquidação desse contrato, a liquidação financeira, né? Financeira desse contrato acontece no vencimento, tá? Esses contratos podem ir de 16 até 999 dias, tá? Então, a operação a termo, você compra uma ação com dinheiro emprestado e você paga lá no futuro quando vencer. Esses contratos eles podem ir de 16 a 999 dias. É um tipo de alavancagem aí que já machucou muita gente, tá? Então, cuidado ao brincar com isso. Através de contratos de futuros, você pode comprar o mercado de futuros, tipo o índice J20, tá? O que é o índice J20, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês o que é o índice J20. Eu vou aqui entrar no meu índice J20, no meu Profit Chart, e aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou trabalhando com um contrato futuro do Ibovespa, né? Esse tipo de operação, ele replica o comportamento do Ibovespa. É o comportamento do Ibovespa mais
custo da taxa de juros. Ou seja, quem está comprado no índice futuro está comprando o Ibovespa e está pagando o custo do dinheiro para você chegar lá no futuro. Ou seja, se você está trabalhando com o Ibovespa daqui a um mês, é o Ibovespa hoje mais a taxa de juros para daqui a um mês. Vamos dizer que a taxa de juros é 1% ao mês para facilitar as contas. Então o Ibovespa está 100 mil pontos, o Ibovespa futuro deveria estar perto de 101 mil pontos. Como que acontece o financeiro desse tipo de produto, né? Todo dia você pega o fechamento do dia anterior e aí a variação desse dia, esse financeiro ele é depositado na tua conta. Se você ganhar, eles depositam na tua conta, se você estiver perdendo, eles tiram da tua conta. Como é que é o exemplo? Vamos dizer que eu estou com um Ibovespa futuro a 100 mil pontos. Se ele sobe para 101 mil pontos, eu recebo R$1.000 na minha... Caso eu tenha um contrato, né? Eu recebo R$1.000 na minha conta. Se ele cair para 99 mil pontos, eles tiram R$1.000 da minha conta. Isso aí dá uma capacidade enorme de você se alavancar. Por quê? Imagina que você compra hoje por 100 mil pontos o Ibovespa e ele sobe em um dia para 105 mil pontos. Então você tem ali 5 mil na tua conta. Isso serve de margem de garantia para você aumentar essa posição. E se o mercado continuar subindo, você vai fazendo aí uma escalada baseado aí nesse valor que vão depositando na tua conta, tá? Então isso aí dá uma capacidade de alavancagem muito grande, mas também, como eu já disse, é muito perigoso brincar com isso. E como é que você se alavanca através do aluguel de ações? Você recebe um montante financeiro que pode ser usado para comprar mais ativos. O que a gente está falando aqui? A gente está falando do long bias. O que é o long bias? São posições compradas com posições vendidas. E o saldo final é uma posição comprada. Beleza, gente? O que a gente está falando aqui, ó, no final das contas? Deixa eu aumentar aqui, ó, essa grade. Comprado em R$100.000, né? E aí eu aluguei, alugado, vendido, né? Em 20 mil. O saldo disso é a soma, né? E aí, como é que eu cheguei nesses 100 mil aqui? Esses 100 mil são 2 mil papéis a R$50 de um ativo. E aqui, esses 20 mil são 2 mil papéis a menos 10, porque eu estou vendido, né? Vendido que eu chamo é apostando na queda de um ativo. Então, essa que seria uma posição aí onde você aluga para alavancar. Você está comprado aí líquido em R$80.000, mas é porque você está usando o dinheiro da venda aí de um outro ativo para completar esse financeiro, tá? Então, gente, chegamos aqui nas maneiras que a gente pode alavancar uma carteira, tá? Tem outras maneiras? Tem, mas essas aqui são as mais óbvias. E aí, entender também o tamanho do patrimônio, né? Um patrimônio gigante terá o problema da liquidez. Eu não posso entrar em microcaps com um patrimônio de, sei lá, vou chutar aqui, tá? 50 milhões de reais. Não posso, porque eu vou começar a comprar uma ação com pouca liquidez, eu vou acabar fazendo com que eu mesmo puxe aquele preço para cima, eliminando aí a possibilidade de lucros futuros, tá? E um patrimônio
Como é que eu vou escrever isso aqui? Um patrimônio iniciante, vou chamar de iniciante, tá? Não poderá diversificar muito, pois é caro, tá? Então vamos dizer, eu não posso ter 15 ações, renda fixa, fundos imobiliários, opções com um patrimônio de R$500, tá? Então eu tenho que saber o tipo de patrimônio que eu estou trabalhando para entender aí as minhas possibilidades e aí a partir disso fazer uma adaptação do que eu posso na prática fazer. Lembrando aí, se você tiver um patrimônio iniciante, eu sugiro que você procure uma corretora que não faça cobrança de corretagem para você não impactar tanto aí aquele teu patrimônio com custos, tá? Então, vamos partir aqui agora para a estrutura de pensamento que eu vou levar para vocês, que é o seguinte: eu acho que você pode fazer uma carteira baseada no preço importa, no preço não importa, e entender aí quais riscos eu quero assumir no final das contas, tá? Então, quando eu acredito que o preço importa, eu estou falando basicamente de value investing. Por quê? A partir do momento que eu falo que o preço importa, eu estou falando também, ao falar que o preço importa, eu estou dizendo que o mercado não é eficiente. E o que eu falo quando o preço não importa? Eu estou falando que os ativos são bem precificados e eu só devo escolher o nível de risco que eu quero assumir, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Olha só, quando a gente está falando de mercado eficiente, mercado não eficiente, a gente está falando de você ganhar mais dinheiro assumindo o mesmo nível de risco, tá? Então, o mercado, quando não é eficiente, eu estou dizendo que eu posso ter retorno maior sem assumir mais risco. Não quer dizer que eu estou precificando um ativo e aí ele não vai dar dinheiro, tá? Isso aí quer dizer que eu vou ganhar retorno sem assumir risco. É disso que preço importa e preço não importa no final das contas quer dizer, tá? Então, quando eu faço value investing, eu quero entender lá se há uma assimetria boa para eu investir. Será que eu tenho um potencial de ganho lá de R$10 naquela ação que está R$10 e eu só tenho R$5 de possibilidade de perda? Isso aí cria aí uma vantagem para quem pode assumir esse risco, porque você tem uma assimetria positiva ao seu favor. Para quem acredita que o preço não importa, esse cara acha que o mercado precifica bem os ativos e aí só basta para ele escolher se ele quer assumir mais ou menos riscos, tá? Então, eu vou fazer aqui no Value Investing, uma escolha de ações baseada nos valuations, tá? Quando eu estou investindo aqui através de preço não importa, eu estou fazendo uma escolha de fatores baseados nos riscos específicos que eu quero assumir. Aqui no Brasil, a gente tem o fator beta através do
BOVA 11 e do IVVB 11, tá? A gente tem o fator tamanho através do small 11. Temos o fator governança através do Gov 11. Deixa eu conferir se é Gov 11, gente. Isso aí. ETF dividendos. BSD 11. O DIVO 11 é o que eu queria. Temos o fator rentabilidade através do DIVO 11. Então, a gente pode se expor aí a vários fatores através desses ETFs. Quando a gente vai lá para os Estados Unidos, tem conta lá fora, tem mais de 1000 ETFs diferentes e você tem muito mais fatores aí à tua disposição, tá? E variações também de como explorar esses fatores. Então, gente, por que o fator beta a gente escolhe através do BOVA 11 e do IVVB 11? Porque a gente só quer o fator direcional de risco, tá? A gente tem o fator tamanho através do Small 11, porque a gente está trabalhando aqui só Small Caps. A gente tem o fator de governança através do Gov 11, justamente porque ele é um ETF que trata de empresas com governança diferenciada. E o fator rentabilidade está através do DIVO 11, porque para você entrar nesse ETF de dividendos, você tem que ter automaticamente aí um histórico de lucratividade, tá? Então, falamos disso aqui. E entender aí quais riscos eu quero assumir, né? Se eu quero assumir o risco de tamanho, de rentabilidade, se eu quero assumir o risco de stock picking, que aí eu falar de value investing. Então, você tem que entender aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom. Você não precisa ser bom de avaliação de investimentos para ter bons retornos. Você pode assumir os riscos através dos ETFs muito tranquilamente, tá? E aí, a parte emocional é uma parte que eu acho relevante também de chamar a atenção, que é o seguinte: teoria dos prospectos. O que é a teoria dos prospectos? É a teoria que diz que a gente pesa muito mais fortemente as perdas do que os ganhos, tá? Então, o que ele fala? Que normalmente a gente pesa uma perda com um valor de 2 vezes mais do que um ganho. Ou seja, perder R$50 é equivalente a ganhar R$100 em termos de cerebrais, tá? Emocionais aí. O que isso quer dizer? A gente vai tentar sempre ter alternativas de investimento que não nos exponham aí a uma perda muito grande, porque também matematicamente, se eu perco 50%, eu preciso dar 100% para voltar pro início, tá? Se eu perco 90%, eu preciso dar 1000% para voltar pro azul, basicamente, tá? Então, é normal sim você ficar focando nas perdas. O nosso cérebro funciona assim, tá? Como que eu busco prazer? Eu normalmente, como investidor, busco prazer na realização de lucros. E por que isso é perigoso? Vou completar aqui. Eu normalmente, como investidor, busco evitar dor ao não realizar os prejuízos. O que isso quer dizer, gente? Com essas duas coisas aqui que eu escrevi.
A gente vê aquele lucrinho lá de 5% na carteira, a gente fica se coçando para realizar, por quê? Porque a gente quer mandar uma descarga de química para o nosso cérebro falando, porra, você acertou, você é bom, continua assim, garoto. Mas aí aquele lucro de 5% ele é muito pequeno, tá? A minha filosofia de investimento é buscar lucros acima de 100%, porque esses realmente mudam a gente de patamar como investidor. E como é que eu evito a dor no mercado? Eu normalmente eu busco evitar a dor ao não realizar prejuízo. Então, nessa dinâmica de buscar prazer e evitar a dor, o que acontece? Eu vou ali realizar os lucros rapidamente e os prejuízos eu vou postergando a realização deles. E aí eu acabo sendo aquele cara que é muito corajoso para prejuízo e é uma mocinha, um amedrontado aí para segurar lucros. E é justamente o contrário que leva a gente ao sucesso aí no mercado financeiro, tá? Eu acho que a gente tem que buscar realmente ao máximo permanecer com os lucros por máximo de tempo e realizar aí as perdas o quanto antes, se a gente entender que essas perdas fazem parte aí de 3 fatores. E aí eu vou buscar aqui os 3 fatores de perdas. De riscos, né? Riscos podem ser volatilidade, medida pelo desvio padrão, pode ser perda permanente do poder de compra, e aí a gente compra uma empresa, ela vai mal, e aí aquilo não volta mais, ela está decadente mesmo, tá? Então a volatilidade é o alto e desce, sobe e desce das ações. A perda permanente é quando você perde os fundamentos. Pode ser o risco de liquidez também, né? Liquidez, onde eu não consigo tirar o investimento e fico com ele preso, tá? Esses são os 3 principais tipos de riscos aí. E tem um outro risco que é muito importante, que é o seguinte: é o risco de não alcançar as tuas metas de investimento no longo prazo. O que é isso, gente? Vamos dizer que eu estou juntando dinheiro para me aposentar daqui a 30 anos. Chega lá daqui a 30 anos, eu tive uma rentabilidade tão ruim que eu não consigo me aposentar, então o risco de não alcançar uma meta no longo prazo, para mim, é o maior, tá? É o mais perigoso. Por isso que tem muita gente que fica com uma abordagem muito conservadora na hora de investir, e aí não tem volatilidade, não corre risco de perder permanente o poder de compra, tem muita liquidez, mas não consegue alcançar as metas, e aí não consegue alcançar o objetivo primordial aí do investidor, né? Que é realmente ganhar dinheiro. Então, falamos aqui de como evitar dor, como evitar, como buscar prazer, como é que essas coisas são perigosas, né? A armadilha da alta, o que é a armadilha da alta que eu chamo? É o mercado numa velocidade de alta muito forte e você acaba com FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Que é o seguinte: sabe quando todo mundo entra numa festa e você fica de fora? A festa está ruim, mas você quer entrar só para ver como é que tá, porque você está com medo de perder alguma coisa boa que está rolando lá. Tem muita gente que investe com essa sensação, que é o seguinte: a bolsa está subindo e eu não estou dentro. E aí eu estou achando que está caro, eu estou achando que não faz sentido, mas como está todo mundo ganhando dinheiro nas festas, conversando, eu quero entrar para participar da festa. Esse aí é uma armadilha da alta muito grande, tá? E aí a armadilha da queda que eu falo é o seguinte: é o mercado que só tá com notícia negativa, você fica achando que o Brasil vai voltar, não vai voltar, vai virar Venezuela,
e não compra os ativos muito baratos por medo, tá? Porque o ambiente está tão caótico, as notícias estão tão ruins, a coisa está tão preta que você fica com medo de entrar. É a história do dia lá da delação do Wesley Batista, no dia lá que ele acabou com a República, né? Aquele dia ali o pânico estava alto, o mercado estava num circuit break, então você fica com medo de botar o dinheiro porque você não sabe até onde que aquilo vai, quão sério é aquela história, tá? Muita gente pensou isso agora com o coronavírus, que foi uma epidemia aí que aconteceu na China. A gente ainda está vivendo isso, mas não sei se você está vendo esse vídeo daqui a muito tempo, mas é importante aí que você entenda essas dinâmicas, tanto da alta quanto para baixa, de você tomar decisões com base na emoção e não na razão, tá? E aí, gente, a gente termina aqui esse conteúdo por enquanto com uma carteira final, né? Como é que eu faria uma carteira final de 100%, né? 100%, ou seja, não teria alavancagem, e eu faria uma carteira que ela seria simples de você administrar, não teria trabalho, você não abriria mão de rentabilidade também, porque eu acho que o retorno dessa metodologia aqui vai ser muito boa, e você só precisa de tempos em tempos, eu estou falando aí por volta de 9 em 9 meses, 2 em 2 anos, ajustar essas posições num rebalanceamento dinâmico, né? Então, nessa carteira, eu botaria 50% em IVVB11, eu botaria 30% em Small 11 e colocaria 20% em LFT para controlar o risco. Então, eu teria 100% no investimento, basicamente tudo em renda variável seria através de ETFs, onde eu estaria aqui diversificando tanto para geografia, diversificação geográfica, eu teria diversificação de moeda, exposição ao fator tamanho no Brasil, reserva de emergência e oportunidade aqui na LFT. Então a gente aqui tem um portfólio bem completo, a gente vai ter uma rentabilidade num longuíssimo prazo, estou falando aí de coisas de 15, 20 anos, bem legal, tá? E a gente vai poder, ao longo do caminho, comprar e vender na baixa dentro dessa estrutura, se a gente der uma flexibilização aí desses pesos, ou seja, vamos dizer que em algum momento a gente vê que o IVVB11 ele está representando 60% da carteira. A gente pode vender ele um pouco na alta e comprar um pouco de Small 11 na queda, tá? Então, essas coisas aí são positivas, vão gerar um retorno maior para você no longo prazo, mas sem muito estresse emocional. Gente, lembrando, isso aqui não é uma recomendação, é um estudo, é um conteúdo educacional, tá? Você tem que ter autorresponsabilidade para tomar as suas decisões, mas aqui eu dei um mapa muito bom aí, um panorama muito bom para você tomar as decisões. E caso você tenha mais dúvidas específicas, por favor me chama que a gente pode trocar essa ideia aqui e aprender muito mais junto, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o teu like aí. E se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor se inscreva aí, é muito importante para mim. E também se você puder compartilhar, achar que esse conteúdo vai ser de bom uso, de bom proveito para alguém especial para você, também me ajuda através disso, tá bom? Tamo junto, obrigado e é só começo.